Olá, amigos. No programa de hoje, nas reflexões de hoje, nós vamos abordar um tema que com certeza vai exigir que a gente divida em 2, 3 partes, porque é um tema baseado no estudo científico da reencarnação. Existem vários pesquisadores, e a Stifson nos Estados Unidos, e existe esta obra de Carl Miller. Carl Miller é um engenheiro eletricista suíço e, por incrível que pareça, espírita. Foi espírita, né? Acredito que já desencarnado. A avó dele na Suíça era espírita. Ele, por 5 anos, foi vice-presidente da Federação Espírita da Suíça. Então é uma figura assim, que dedicou sua vida estudando as pessoas que estudavam cientificamente as comprovações das vidas sucessivas. Quando Allan Kardec propõe aos espíritos superiores a questão da reencarnação, depois que ele ouve os próprios espíritos de que nós não evoluímos sem nascermos de novo, conforme Jesus disse a Nicodemos, Allan Kardec usou a palavra dogma. O dogma é uma imposição de qualquer religião, de qualquer filosofia, de qualquer seita, como irrecusável. Mas à medida que a doutrina espírita vai compreendendo que a reencarnação é uma lei natural, ela deixa de ser um dogma. Por isso nós podemos afirmar com o conceito do próprio Allan Kardec que não há dogmas na doutrina espírita. Então nós vamos iniciar a abordagem que Carl Miller faz quando ele diz assim: há pelo menos 20 maneiras de se evidenciar que nós já vivemos antes. E aí ele vai citar desde as memórias de vidas passadas em criança, que ele, Carl Miller, denomina, o professor Banerjee, que denomina memória extracerebral, que não está no corpo, está no espírito. E nós vamos citar Banerjee, que é um grande pesquisador da Índia. Ele pode estar em marcas de nascença, terapias de vidas passadas, da própria mediunidade, sonhos que se repetem, que depois são comprovados se tratar de existências anteriores. Então nós vamos apresentar aqui alguns fatos que nós pesquisamos junto desse livro e que em torno de nossas vidas tivemos a oportunidade de vivenciar. Como é o caso, por exemplo, da visita na década de 80 em nossa cidade e região, Londrina e região, da Bárbara Ivanova. A Bárbara Ivanova, uma russa, parapsicóloga, ela veio ao Brasil proferir várias palestras de norte a sul, falando em português. E ela era especialista em parapsicologia lá na universidade na Rússia, ela estudava e se submetia às regressões de memória. E ela disse que muitas vezes se viu no Brasil ou em Portugal, falando português. Ela falava o português arcaico, aquele português antigo de Portugal. Então ela conta que ela também tinha um sotaque dentro dela que não tinha nada a ver com aquele português, mas com o português do Brasil. E quando ela começou essa andança pelo Brasil, estudando, conhecendo e fazendo suas palestras, ela se surpreendeu quando entrou em Salvador, na Bahia, e começou a ouvir aqueles baianos conversando. Era o mesmo sotaque que ela carregava dentro dela. Então ela diz o seguinte: fiquei 2 anos estudando inglês na universidade e não consegui aprender. Em 4 meses eu falava português. Quer dizer, com certeza, a facilidade para idioma, como diz Carl Miller nos seus estudos, é uma das maneiras de nós evidenciarmos que já vivemos outras existências. Uma outra maneira que eu considero muito interessante, que eu tive uma experiência muito importante, mas que existem casos científicos pelo mundo todo, são os sonhos que se repetem. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos criadores da terapia de regressão de memória, o que significa isso? A regressão de memória é uma técnica usada desde o século passado até anterior, 1900 e pouco. Mas virou terapia na década de 50, 1950, 1955, 1960. E algumas pessoas nos Estados Unidos e na Europa, ao mesmo tempo, como que num boom, eles começaram a encontrar a regressão de memória como uma terapia. E um deles foi Morris Netterton.
Morris Neto, esse americano que escreveu uma obra chamada Vidas Passadas em Terapia, tivemos a oportunidade de fazer curso com ele de uma semana no Hotel São Paulo, médicos e psicólogos, 4 tradutores simultâneos, ficamos uma semana nesse hotel, conhecemos muito, aprendemos muito com o Morris Neto, que ele conta que ele, por ser um professor de parapsicologia e ser um analista, ele era obrigado a se submeter às análises. Toda semana ele tinha que passar por um professor dele para fazer análise. E disse que chegou uma hora ele não tinha mais assunto, anos e anos ele não sabia mais o que falar. E aí o seu terapeuta perguntou, mas não tem nada, mas nem um sonho. Aí ele lembrou, olha, toda vez que eu estou passando dificuldades, eu sonho que eu estou dentro de um navio que está afundando. Começo a sentir uma dor nas costas e acordo com a água entrando dentro da cabine. Então ele, Morris Neto, explica que, conversando com esse terapeuta que conduzia a sua análise, e o terapeuta foi muito feliz quando eu disse, então vamos vivenciar esse sonho. E ele começou a vivenciar com detalhes a cabine, o navio, recordou o nome do navio, o nome do passageiro que entrava no navio. Ele foi recordando. Quando ele viu que o navio afundava, via a água entrando e tudo jogando de um lado para outro, ele percebeu que ele foi e bateu as costas dele, no lugar que doía quando ele acordava, numa parte de dentro do cômodo onde ele dormia. E machucava muito e ele acordou. Quando ele abriu os olhos, o analista perguntou, o que você está fazendo? Não, é aqui que eu acordo. Eu falei, não, você não vai acordar, não, você vai terminar, eu quero ver se o navio afundar. E ele teve que voltar àquelas imagens e assistir o navio afundando, e o terapeuta, muito feliz, foi perguntando, e agora? E agora? E ele foi descrevendo o navio lá no fundo, no mar. E o terapeuta ficava curioso, falou, mas de onde você está olhando para esse navio? Ah, uns 2 metros para cima, mais ou menos, eu estou vendo para cima do mar. Ele falou, mas você está pisando onde? Ele falou, não estou pisando em lugar nenhum, eu estou flutuando. Ele falou, você está flutuando acima do mar e o navio que você estava está lá dentro. Vamos voltar, vamos ver tudo de novo. E assim, ele se submeteu a essa regressão. Primeiro, se curou da dor nas costas. Nunca mais ele disse que teve aquela dor. Segundo, foi através de um sonho repetitivo que ele começou a se inteirar da possibilidade de tratar pacientes com essa técnica de sonhos repetitivos, que depois ele ampliou para palavras repetitivas. Ele trabalhava com drogaditos e observou que esses dependentes de droga no hospital repetiam muito as mesmas frases. Eu não aguento mais, eu estou cansado. Então ele pediu autorização à diretoria do hospital para fazer um trabalho, vamos dizer assim, de pesquisas. E pediu os voluntários entre aqueles drogaditos. Ele sentava-se numa poltrona e ele pedia a cada um que repetisse a frase que ele mais falava. E quando eles começavam a refletir, ele ia induzindo a pessoa a vivenciar uma outra cena. E as pessoas se viam em campo de guerra, se viam em lugares de tragédia, se viam em lugares sempre de sofrimento. E aquela frase, eu não aguento mais, eu quero sair daqui, por favor me ajude, elas vinham com toda a força até que se esgotava aquele conteúdo. E o interessante é que aqueles drogaditos ficavam menos dependentes da droga. Era como se eles usassem aquela droga para poder aliviar um trauma que eles carregavam do passado. Então eles ficavam livres. Então, pelos sonhos repetitivos, pela regressão de memória, nós já podemos ver que nós podemos evidenciar que nós já vivemos antes. Daremos continuidade na próxima reflexão, analisando outras abordagens. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser.